Olá, fiel, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Corinthians empata aí contra o Atlético Goianiense e se complica um pouco na tabela, né? Consegue apenas um ponto fora de casa. Estava com o jogo praticamente ali ganho e acaba cedendo o empate num lance bizarro, num lance bobo do lateral esquerdo, Hugo, né, que ele tenta antecipar a jogada ali e tenta é, atacar, né, tenta meio que driblar ali e acaba perdendo o tempo da bola e fazendo o pênalti ali contra a equipe do Corinthians, né? O Corinthians então acaba empatando esse jogo e somando apenas 6 pontos aí em 8 jogos. Uma campanha horrível do Corinthians, uma campanha péssima do Corinthians neste Brasileirão. O Corinthians, pelo jeito aí, tudo indica que teremos aí um ano de brasileiro difícil de novo, né? Tomara que não, mas até agora tem se concretizado isso. Esperamos que haja uma mudança e uma melhoria nessa equipe nos próximos jogos, né? E vamos torcer, né? Temos que continuar torcendo para o Corinthians melhorar nesse campeonato brasileiro aí. Já visto que nos outros campeonatos o Corinthians está um pouco melhor, mas também não dá para se iludir muito, porque a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana também começarão a ter jogos aí com times difíceis de enfrentar. Então, o Corinthians tem um ano muito difícil, né? Temos um ano muito difícil. Começamos aí um ano bem ruim com o Mano Menezes. Nos iludimos achando que ia melhorar o Corinthians com o Antônio Oliveira, até melhorou um pouco ali, mas a gente tem visto que o Corinthians aí, infelizmente, tem demonstrado realmente uma fraqueza muito grande, né, Fiel? Então, empatou aí num jogo que tinha tudo para vencer, somar esses 3 pontos aí e perde 2 pontos muito importantes para o resto aí da sequência do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentou então o Atlético Goianiense no final dessa terça-feira, né? O jogo começou às 19 horas e o Corinthians empatou em 2-2. O primeiro gol do Corinthians foi aos 15 minutos ali com o Yuri Alberto, né? Fazendo ali uma jogada individual. Ele chuta forte no canto, quebra ali o contrapé do goleiro e faz 1-0 aos 15 do primeiro tempo, fazendo um gol bonito, o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto aí, esse ano tem sido um jogador importante nessa equipe, né? Fazendo gols, né? Hoje marcou mais 2 e tem sido o artilheiro do Corinthians na temporada, né? E tem sido muito eficiente. Aquela zicaiada do Yuri Alberto saiu, parece, né, galera? Né, Fiel? E o Yuri Alberto começou então a jogar melhor, começou agora a fazer gols. Isso é importantíssimo para o número 9 do Corinthians ali, né? E aos 17 do segundo tempo, o Yuri Alberto novamente faz um gol. Então, fazendo o segundo gol ali, aos 17 minutos do segundo tempo, numa assistência do Rodrigo Garro, né? Rodrigo Garro dá um toquezinho ali, uma assistência para o Yuri Alberto, e ele de primeira fazendo um golaço também e marcando 2-0. E até aquele momento do jogo, o time corintiano ali estava com chances ali de vencer. Aos 34 ainda do primeiro tempo, voltando no primeiro tempo ali, num lance bobo, né, do Gustavo Henrique, o cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo do Gustavo Henrique também foi num lance bobo, e quando ele recebe o segundo amarelo, é impressionante como que pode um jogador profissional fazer o que ele fez, né? Eu estava conversando com um amigo meu, até no dia de ontem mesmo, conversando com um colega que entende um pouco de futebol também, e ele falou, cara, eu estou decepcionado com o futebol, porque o futebol está tendo muita mentira, muita roubalheira, né? Temos o caso do Paquetá aí, que parece que está sendo denunciado e pode até ser banido do futebol.
E aí a gente conversando, ele falou, hoje em dia o cara, ele simula uma jogada para poder ganhar um cartão, para poder ganhar ali em alguma aposta que está sendo feita, né? Não estou acusando o Gustavo Henrique aqui de maneira nenhuma que ele fez isso, mas, cara, o que o Gustavo Henrique fez não tem entendimento, não tem explicação. A bola estava no lateral ali do campo, né? Ele não estava dentro da área do adversário, ou fora da área, ou próximo da área do adversário. Geralmente o zagueiro ele faz as faltas ali para tentar evitar o atacante mais perto da área ali, né? Mais perto do gol. E esse lance foi na lateral, quer dizer, bizarro a falta, né? Bizarra a falta do Gustavo Henrique, na minha opinião. Foi bizarro. Na minha opinião, ali eu, na hora que vi a jogada, eu achei muito bizarro. O cara fazer uma falta, tendo um cartão amarelo já, né? E ali ele complica o Corinthians, né, Fiel? Gustavo Henrique, que estava até jogando bem no jogo, né? Se você voltar a ver aí os melhores momentos, você vai ver que o Gustavo Henrique estava jogando bem, estava ali jogando certinho, né? Estava fazendo o seu papel tranquilamente ali, sem nenhum problema. Até estava entrosado com o Kaká ali no primeiro tempo, né? Até acontecer, infelizmente, esse lance bizarro aí do Gustavo Henrique. Foi muito nada a ver, na lateral, com o cartão amarelo já, sabendo o perigo que poderia fazer uma falta ali, tomar o segundo cartão, e mesmo assim, cara, não sei como que esse rapaz aí, como esse jogador de futebol profissional, foi fazer uma falta dessa na lateral, né? É inacreditável. Pelo menos aí deixou o Atlético Goianiense dominar o jogo no segundo tempo mesmo ali, né? Depois do segundo gol do Yuri Alberto mesmo, só deu Atlético. O Corinthians fez o segundo gol e só deu Atlético Goianiense o segundo tempo inteiro, ali em cima do Corinthians. E ali nos 20 minutos ali, 21 minutos do segundo tempo, né? Numa jogada, num cruzamento do jogador do Atlético Goianiense, né? E de uma falha também grotesca do zagueiro Kaká. Cara, pode cometer erros, logicamente, né? Todo mundo é sujeito a erros, né? Mas ali ele tentou, não sei o que ele quis fazer ali, na verdade ele tirou do Carlos Miguel ali a bola, né? Praticamente tirou do goleiro aquela bola, né? E jogou para dentro do gol, fazendo o gol contra o Kaká aos 21 minutos ali do segundo tempo. E aos 47 minutos, no finalzinho do jogo, nos acréscimos, né? Uma jogada também do Hugo, infantil, e um pênalti bobo do lateral esquerdo Hugo, que infelizmente, cara, não dá pro Hugo. Infelizmente não dá. Falando então do jogo aí, falamos aí mais ou menos como que foi o jogo. O Corinthians empata o jogo, infelizmente fica numa situação ruim na tabela, né? Subiu 2 posições aí, mas na quarta-feira ainda temos rodadas aí do Campeonato Brasileiro, podendo complicar ainda a vida do Corinthians. O Corinthians pode acabar voltando para a zona de rebaixamento, dependendo das combinações de alguns jogos ainda que irão ter na frente. Tem o Criciúma, né, que está ali também brigando, tem ali também o outro clube ali, também o Cuiabá, que está também a 1 ponto atrás do Corinthians ali. Se vencer, passa o Corinthians e pode jogar o Corinthians também na zona do rebaixamento. Tem o Fluminense, que está pior que o Corinthians, né? Então também está numa fase ruim o Fluminense no Brasileiro. Acabou perdendo para o Botafogo e o Corinthians passou por causa do saldo de gol ali. O Corinthians ultrapassou a equipe do Fluminense. Então, Fiel, o que acontece? O Corinthians, diante de todas essas polêmicas que está tendo, né? Polêmica todo dia, você abre o noticiário, você abre o Instagram, você abre o Facebook, você abre o TikTok, você abre o YouTube, você coloca na televisão para assistir alguma coisa sobre o Corinthians, só polêmicas, né? Infelizmente isso tem atrapalhado. Muitos dizem não atrapalha, mas atrapalha sim o desempenho do time dentro de campo, e está atrapalhando essas polêmicas, né? Essas barbaridades que está acontecendo. O Augusto Melo, como presidente, está realmente aí horrível, né? A gente está vendo uma gestão fraca, ruim, uma gestão incompetente do Augusto Melo. Já era antes também, né? A gente já sabe muito bem disso.
outras gestões eram piores do que essa, e essa também consegue ser pior do que a outra. Quer dizer, é incrível a turma que está gerenciando o Corinthians hoje, uma maneira assim muito triste de ver. Nós corintianos aí ficamos muito chateados e tristes por essa direção ruim que o Corinthians está tendo esse ano de 2024, né? Está sendo um ano assim bem complicado e perigo até de cair na segunda divisão. Eu queria perguntar para você, torcedor corintiano, o que você achou da atuação do Antônio Oliveira no jogo de hoje? O Antônio Oliveira simplesmente ele coloca dois jogadores que já estão vendidos praticamente, né? Não foi ainda oficializado a venda do Carlos Miguel. O próprio Antônio Oliveira estragou ainda mais um pouco o clima, né, vamos dizer assim, na coletiva. Vem me dizer que não, que o jogador não, enquanto ele é jogador do Corinthians, ele vai usar o melhor jogador. Assim ele acaba fazendo com que o Donelli não é nada, né? Tipo, ele acaba com o goleiro Donelli, Matheus Donelli, colocando o Carlos Miguel, sabendo que o Carlos Miguel já está praticamente já acertado com outro clube. É inacreditável a incompetência do Antônio Oliveira em fazer isso, né? Mais incompetência ainda, no jogo ele me tira o Yuri Alberto. Como que pode, cara? O cara marcou 2 gols, ele poderia, de repente, no contra-ataque, fazer o terceiro gol dele, e ele me tira o Yuri Alberto para colocar o Exausto Vera, né? Todo mundo tá chamando o Fausto Vera de Exausto Vera. E, cara, é impressionante, mano, como ele consegue, como ele acabou com o Corinthians nesse jogo. Na minha opinião, o Antônio Oliveira. Na minha opinião, o maior culpado do Corinthians não foi nem o gol contra do Kaká, o Gustavo Henrique, né? Que foi ali o grande vilão do jogo, sim, também. Mas o Antônio Oliveira mexe mal, cara. É impressionante. Não é a primeira vez, Fiel, que o Antônio Oliveira mexe mal. Não é a primeira vez. Você há de recordar dos próximos jogos anteriores aí que ele já estava mexendo mal já em jogos anteriores. Vamos falar um pouquinho de cada jogador. Carlos Miguel, mesmo com todas essas polêmicas que ele vai sair do Corinthians, fez 4, 5 defesas importantes. Então nós estamos ferrados sem o Carlos Miguel. Baita de um goleiro, mas cara, não podia ter sido tão traíra assim com o Corinthians, né? Time ali que realmente colocou ele na vitrine e agora ele pediu para sair, né? Se for confirmado mesmo isso aí, né? Eu até tenho um vídeo no canal do Marcelinho Carioca falando que não, que ele ia ficar no Corinthians, mas bem no fim ele não aceitou a proposta da diretoria de 800 mil reais ali, né? Muita gente até que falou, não, que vá mesmo embora, porque pagar 800 mil reais pro cara, né? Então, jogou bem o Carlos Miguel, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo junto com o Yuri Alberto, tá? Na minha opinião. Yuri Alberto e Carlos Miguel que fizeram com que o Corinthians empatasse esse jogo. Alguns gols do Yuri Alberto e o Carlos Miguel fez muitas defesas ali difíceis de o goleiro pegar e ele pegou várias bolas ali. Então salvou o Corinthians sim no jogo de hoje, né? A zaga. Gustavo Henrique para mim foi o vilão do jogo, né? Porque teoria de 800 mil reais ali, né? Muita gente até que falou, não, que vá mesmo embora, porque pagar 800 mil reais pro cara, né? Então, jogou bem o Carlos Miguel, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo junto com o Yuri Alberto, tá? Na minha opinião. Yuri Alberto e Carlos Miguel que fizeram com que o Corinthians empatasse esse jogo. Alguns gols do Yuri Alberto e o Carlos Miguel fez muitas defesas ali difíceis de o goleiro pegar e ele pegou várias bolas ali. Então salvou o Corinthians sim no jogo de hoje, né? A zaga. Gustavo Henrique para mim foi o vilão do jogo, né? Porque levou 2 cartões amarelos bobo, foi expulso, prejudicou o time, deixando o time jogar com 10. Foi o pior ali do Corinthians nesse jogo de hoje, né? No jogo do Corinthians, nessa terça-feira, o Gustavo Henrique, para mim, foi o pior. Kaká fez o gol contra. No primeiro tempo até jogou bem ali, depois caiu de produção bastante, né? Muito ruim a atuação do Kaká esse jogo. Aí temos o Hugo também péssimo, fazendo aquele pênalti, bobo, né? De jogador ruim mesmo. Aí temos o Mateuzinho, que também é ruim demais. Então, quer dizer, o Corinthians ali
Os dois laterais e a zaga do Corinthians foi péssima. Por isso que o Corinthians tomou esses 2 gols, né? E ali o Ranieri hoje jogou, sempre joga bem o Ranieri, jogou até no seu limite ali, não podemos também criticar ele. O Ranieri em todos os jogos procura jogar bem, é um dos melhores do Corinthians ali mesmo. Breno Bidon jogou nada, né? Não sei, não jogou nada, cara. O Breno Bidon, você não viu falar muito do Breno Bidon, né? No jogo. Se você voltar o jogo, você vai ver que ele não jogou nada, foi péssimo. E é o segundo jogo seguido que ele joga mal, o Breno Bidon, né? Rodrigo Garro não jogou bem, fez uma assistência, beleza, né? Mas é um jogador que corre, que está sempre batalhando ali na bola, né? Então não podemos crucificar o Rodrigo Garro. Conorado não jogou nada, quase a gente não ouviu a voz do narrador falar sobre o Will Conorado. Aí o Wesley também, péssima partida do Wesley, né? O Wesley jogou nada, né, fiel? O Wesley foi horrível no jogo de hoje. Infelizmente, o Wesley foi muito ruim. O jogo tava lento, aliás, o time inteiro lento, né, fiel? O time inteiro tava lento e o Wesley tava péssimo. Péssimo jogo do Wesley. Mais um jogo ruim do Wesley, né? Fez só aquele contra o Fluminense lá e depois sumiu o Wesley, o atacante do Corinthians. E aí temos então aí o Yuri Alberto, que se destaca fazendo 2 gols, que na minha opinião, ele junto com o Carlos Miguel foram os melhores jogadores em campo dessa partida de terça-feira contra a equipe do Atlético de Goiás, né? Quem entrou não fez nada também, né? Vamos dizer ali o Caetano até que jogou na sua possibilidade, não vamos dizer que jogou ruim, até que marcou bem ali, né? Correu, marcou bastante o Caetano, né? Aí temos o nosso querido Fausto Vera, que parece que, né, ele já estava, não queria nem entrar, né, cara? O Fausto Vera não queria nem entrar no jogo, parecia. Se você olhar, voltar as imagens lá, você vai ver que o Fausto Vera parecia que não queria nem entrar no jogo. É inacreditável que o Antônio Oliveira continua colocando o Fausto Vera. Colocou o Moscardo, que já está vendido para o Paris Saint-Germain, né? Mas fez ali mais ou menos, né? Não jogou bem, não jogou mal, mais ou menos, né? Como dizem. O Moscardo, mas já está vendido, cara, já está com a cabeça lá na França. E o Antônio Oliveira insiste nessas burradas. Por isso que eu digo que o pior responsável do empate do Corinthians hoje foi o Antônio Oliveira. Que ele recuou o time, mesmo com um homem a menos, tirou o Yuri Alberto. O time ficou sem ataque, sem velocidade. Poderia ter colocado o Mosquito, que tem velocidade, tirado o Wesley, colocado o Mosquito ali para tentar dar um gás. Cara, péssimo. Técnico muito fraco, o técnico Antônio Oliveira. E se perder para os Bambi, se perder para o São Paulo, vai ser domingo o jogo? Vai ser domingo o jogo, né? Corinthians e São Paulo. Vamos só confirmar aqui, galera, para nós não passar mico aqui com você, corintiano. Corinthians e São Paulo jogam no domingo. Vamos ver bem certo aqui que hora que vai ser o jogo, para passar certinho aqui, né? Vai ser domingo, fiel. Domingo às 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo. Vamos pegar os Bambi, vamos pegar o São Paulo. Se perder, meu irmão, do São Paulo, eu não sei se o Antônio Oliveira continua, viu, fiel? Não sei não, hein? Se o Corinthians perder para o São Paulo, domingo, eu acho que pode sim cair o Antônio Oliveira. É uma opinião que eu estou dando. Você gostaria que ele caísse? Cara, é ruim. Seria ruim. Não é bom ficar trocando de treinador toda hora. Mas, cara, o Corinthians merece um treinador mais de peso, né? Já que tá aí, como se diz, contratando, gastando dinheiro com um jogador que, como é o caso do Pedro Raul, né? Pô, contrata então um técnico melhor, né? Do que o Antônio Oliveira. Na minha opinião, o Antônio Oliveira é muito fraco, limitado em muitas coisas. Só 4-1, 4-1, sim. Então, assim, é muito difícil de você confiar num trabalho assim, né? E se o Corinthians não abrir o olho, né? Por isso que eu digo, que ano difícil, fiel. Infelizmente, estamos com um ano muito difícil aí. Mas não vamos desistir, né? Quem é Corinthians de verdade continua acreditando sempre. Nunca duvida, nunca desanima do time, nunca desacredita do time. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Deixe no comentário o que você achou do jogo do Corinthians, do empate em 2-2 contra o Atlético.
Deixe no comentário a sua opinião. Você acha que o Antônio Oliveira foi o principal responsável aí por esse empate do Corinthians? Se sim ou não, diz aí a sua opinião. Inscreva-se no nosso canal, você que ainda não está inscrito, para você receber as notícias e curiosidades do Corinthians todos os dias. Dá um joinha, porque toda vez que dá um joinha você vai estar nos apoiando aí no nosso canal. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo e vai Corinthians, não vamos desistir não, galera. Vai Corinthians.